ao nosso estudo em Efésios. Eu acho que, na verdade, finalizar, né, hoje. A gente vai meditar um pouco sobre a armadura, né, que foi o que ficou restando dos outros estudos. Eu não pretendo fazer outro resumão, né, porque eu já fiz 3 resumões. Então, dessa vez a gente vai ficar só no nosso texto mesmo. Mas é bom os irmãos terem em mente, né, como a gente está estudando a carta no geral, e para qualquer passagem é bom a gente ter todo esse contexto para a gente conseguir entender melhor, né? Paulo ele vem falando aqui, tratando sobre, de uma certa forma, a constância daqueles irmãos. Eu acho que essa era a preocupação dele, já como membro da igreja de Éfeso, né? Estão tratando da espiritualidade daqueles irmãos em relação a estar firmes contra o inimigo, contra o que ele lista aqui no versículo 12. Antes ele vem tratando sobre coisas sociais da vida, sobre o crente na igreja, a comunhão com outros povos, né? Então tem todo esse contexto até ele chegar aqui na armadura espiritual, que ele vai tratar sobre a proteção do crente contra as ciladas do inimigo, contra, como Paulo mesmo que descreve, contra os dardos inflamados do maligno e todas essas coisas. Então a gente vai meditar um pouquinho. Eu queria que o irmão Daniel, por favor, fizesse a leitura. Vamos fazer a leitura. A gente vai meditar do versículo 13 ao versículo 17. Por favor, irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, estar trazendo aqui tua mensagem, Pai, que as minhas falhas não possam interferir no proclamar da tua palavra, Pai, e somente aquilo que for correto possa sair da minha boca, Pai, que eu possa ser inspirado por Ti, Deus. Peço que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, que o Senhor nos ajude a entender, Pai, a compreender a tua palavra e fixar esses ensinamentos em nossos corações. Essa vez que eu peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, na verdade eu me equivoquei aqui, porque eu ia fazer uma brincadeira de ver se os irmãos sabem qual eram as peças da armadura, mas eu inverti aí e fiz a leitura primeiro. Agora ficou muito fácil, né? Então eu vou deixar para lá essa parte. Mas é dividido em 6 partes, tá? É o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos ou os calçados, né? Fala aqui da preparação do evangelho, né? Na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a verdade, né? Que é a espada. Vamos meditar aqui primeiramente no versículo 10 e 11, que ele fala assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É importante, irmão, a gente ter bem claro em nossa mente que essa luta aqui, que ele coloca como uma armadura, né, de um soldado que está indo à luta, e os irmãos podem perceber que nenhuma das peças da armadura é algo que vem do homem ou é algo que sai das forças do homem, né, de força humana. A gente vê claramente aqui no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a verdade que tem que estar na mente do crente,
né, que essa luta só é possível através do poder de Deus na nossa vida. Seja, muitas vezes, eu até vou comentar isso um pouquinho mais para frente, mas muitas vezes a gente tenta travar essas batalhas, ou até mesmo com certos pecados de nossa vida, buscando forças humanas, né? Confiando nas nossas forças, confiando de que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, sendo que, na verdade, os nossos corações e as nossas batalhas, as nossas dificuldades têm que estar depositadas no poder de Deus, porque é só através do poder de Deus que a gente consegue vencer essas batalhas, tá? A gente vai ver aqui, ó, no versículo 11, ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que a gente vê que ele fala revesti-vos de toda a armadura, né, que é o que a gente vai meditar, e a gente vai ver que toda a armadura, ela vem realmente de Deus, são atributos de Deus para a vida do convertido, né, do crente. E aqui ele fala: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É uma realidade, irmãos, essas ciladas, essas investidas do inimigo, elas são reais, elas são presentes, né, na vida de um crente. E por isso, aqui Paulo convida aqueles irmãos, né, Paulo inspirado por Deus, ele convida aqueles irmãos a revestir dessa armadura, que são certas características que o cristão ele precisa carregar no seu caminhar, na sua vida aí por essa terra. Vamos começar aqui pela primeira parte, que é o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, ele está aqui no versículo 14, ele fala: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade, irmãos, ela é o que vai, assim, combater a maioria das ciladas do inimigo, porque o inimigo, né, ele vem com mentiras e com, às vezes, mentiras que parecem verdade, né? Esse é bom a gente estar com esse cinturão da verdade, porque muitas vezes o inimigo, na sua astúcia, ele vai trazer mentiras que parecem, à primeira vista ou ao nosso ver, verdades, né? Um exemplo disso foi, a gente citou no estudo passado, foi a queda do homem, né? Que o inimigo chega ali a Eva, trazendo mentiras que se disfarçavam de verdades. Ali para Eva, ele meio que manipulando o que Deus tinha, a ordem de Deus para Eva, ele conseguiu passar uma verdade, entre aspas, né? Porque é uma mentira, mas disfarçado, né, de verdade, uma mentira disfarçada de verdade. Ele tentou fazer isso também na tentação de Cristo, né, onde ele traz a própria passagem, a própria palavra de Deus, tentando disfarçar isso como uma verdade, ali falando para Cristo pular, que os anjos viriam e o serviriam, ou transformar aquela pedra em pão. E tudo isso vem disfarçado, mas como Cristo é perfeito, isso não foi possível, né? Mas para a gente pensar um pouco, até nesse exemplo de Cristo mesmo, como é importante a gente estar cingido, que ele fala, cingido com a verdade, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas doutrinas, muitos ensinamentos com base em algum versículo solto, em alguma passagem solta, e essas mentiras vêm disfarçadas de realmente verdades, né? A gente vê que, tá na Bíblia, então é uma verdade, sendo que na verdade é uma manipulação ou uma má interpretação daquele texto, e acaba sendo uma mentira, né? Então, o quão importante é a gente estar cingido com o cinturão da verdade. Se os irmãos não sabem, né, eu ia trazer imagens, mas não achei tão necessário ter a imagem, né, porque o sentido mesmo é o que ele está por trás disso, né, mas cinturão é uma peça que eles colocavam como se fosse um cinto mesmo. Alguns tinham
lugares para pôr espada, outros tinha só um cordãozinho de enfeite lá. Mas é isso. Então, quão importante é, na nossa primeira armadura, no nosso primeiro item da armadura, sendo o cinturão da verdade, o quão importante é a gente estar sempre protegido pela verdade, que é a palavra de Deus. E como a gente faz isso? Né? Estudando a palavra. Não tem outra forma da gente viver e estar protegido com a verdade se a gente não conhece a verdade. Né? Então, a gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento, buscando o que é a verdade de Deus, para que possamos estar firmes, né? Como ele vai falar aqui no versículo 13, não só no dia mal, resistir no dia mal, mas ficar firmes aí no decorrer da nossa caminhada aqui nessa terra, tá? O segundo, que é no mesmo eu estou falando muito rápido, irmão? Tá, tranquilo. Tranquilo? O segundo item aqui é a couraça da justiça, né? A couraça é como se fosse um colete à prova de balas. Se fosse nos dias de hoje, seria o colete da justiça. Mais ou menos assim. Mas ele é a justiça de Deus, cobre, né, essa parte do coração, onde vem os nossos sentimentos, as nossas dúvidas às vezes. E ele fala aqui, revestida a couraça da justiça. A justiça de Deus, ela é o que protege isso, né? Ela vem através somente do sacrifício de Cristo, que foi o que nos justificou perante Deus. Sem esse sacrifício, irmãos, acredito que todos aqui já são convertidos e sabem disso, mas é bom reforçar que a justiça de Deus para com o homem só é possível pelo sacrifício de Cristo e pelo próprio amor de Deus, né? Se não fosse o próprio amor de Deus pelas nossas vidas, essa justiça e a própria justificação das nossas vidas não seria possível, né? Foi através do sacrifício de Cristo. Nós temos aqui no capítulo 2 mesmo, bem claro, né, todo esse processo de justificação, e nós podemos ter a certeza de que somos cobertos, né, pela couraça da justiça vinda de Deus. A gente tem outras citações, né, da couraça. Na verdade, ele fala só couraça, não, muitas vezes não é a couraça da justiça, né? Mas era um termo que Paulo ele usa depois. Aqui eu não anotei, mas eu acho que é em Tessalonicense, se eu não me engano. Segundo Tessalonicense, ele fala a couraça do amor e do poder e do amor de Deus. Bom, eu vou tentar achar aqui, irmãos, porque eu acabei não anotando. Ele fala assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então aqui Paulo ele usa novamente, né, esse termo. É um termo, acho que comum para aquela época, por ser uma época que estava presente, né, o soldado e aquela armadura. Então, uma citação que é comum. A gente vê também essa citação. Eu vou pedir para o irmão Vitor ler Isaías 11:5. Lá em Isaías também já tem citações da couraça, né? Algo que não é tão exclusivo assim do apóstolo Paulo. Lê também o 59:17. Na verdade, eu coloquei os dois versículos aqui, mas um era na de cima. A citação primeiro ele fala do cinto e depois ele fala da couraça lá em Isaías também. Só citações, irmãos, para os irmãos ver que antes, né, já foi citado dessa forma, assim, usando essa analogia da própria armadura, que é algo que é normal a gente pensar, né, num âmbito espiritual, do crente se preparar para as ciladas do inimigo, para até o nosso dia a dia mesmo, a gente vê repleto de ciladas, né, de inimigos e toda aquela rotina
depravada que o mundo nos traz, é importante a gente estar protegido com essa armadura, falando aqui da couraça da justiça, né? Que é a nossa certeza. A gente tem a certeza absoluta, assim como a gente vai ver no capacete da salvação e as demais coisas, mas a certeza que a gente tem que a justiça de Deus foi feita em nossa vida através do sacrifício de Cristo. Versículo 15, a gente vai entrar nos sapatos ou calçados, né? Que ele fala calçado. Eu não sei se tem um nome técnico para os sapatos que eles usavam, soldados. Não consegui achar nada. Mas eu coloquei sapatos ou calçados do Evangelho, tá? Aqui, irmãos, Paulo ele quer nos colocar, né, falando dos calçados do Evangelho, a prontidão e a preparação a levar o Evangelho. Nós temos que estar sempre prontos a levar a palavra de Deus, porque essa é uma ordem dada a nós. A gente pode ler lá Mateus, que é bem conhecido dos irmãos, mas vamos ler lá para Mateus 28. Pedir para o pastor ler. Do versículo 19 e 20. Isso, 28 e 19. Aqui nós vemos, né, a grande ordem, acho que é a mais conhecida. Isso a gente vê através do exemplo da vida de Cristo mesmo. A gente está estudando por uma Amarildo, João, e a gente vê o quão, em qualquer situação, Cristo está pronto a falar do teu reino, a falar da tua salvação, e isso é um ensinamento a nós, né? Como exemplo de sempre estar em qualquer situação, seja ela no nosso dia a dia, seja ela no nosso serviço, seja ela no nosso estudo, escola, âmbito escolar ou âmbito familiar mesmo, estarmos sempre prontos, em prontidão, a levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Essa tem que ser uma característica do crente, de, às vezes, irmãos, eu até falo em relação ao meu serviço mesmo, pegando de exemplo, às vezes você vê pessoas falando, né, de Deus entre aspas, porque eles não conhecem a Deus para falar de Deus, então eles falam de um Deus que eles criaram em suas próprias cabeças. Mas você vê as próprias pessoas querendo falar alguma coisa de Deus e você sabe que aquilo está errado, você sabe que aquilo não é a verdade, não é o verdadeiro evangelho da paz, né? E nós temos como missão e como ordem do próprio Cristo a explanar o verdadeiro evangelho. Foi para isso que nós estamos aqui, né, vivendo essa vida, é para levar aqueles que ainda não conhecem. Muitas vezes a gente fala assim, levar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Isso parece algo que está muito longe de nós, né? De buscar alguém que não conhece. Hoje em dia todo mundo conhece Deus. Você perguntar na rua se, você conhece a Deus? Conheço. Você conhece a Cristo? Conheço. Mas você vai ver, a pessoa não conhece realmente. Ela tem certas características em sua cabeça. Deus é amor, Deus é aquilo, Deus é isso, mas não conhece o verdadeiro Evangelho. Então, se pararmos para pensar nessa característica de ter essa prontidão a levar o Evangelho, são muitas as pessoas que não conhecem. Às vezes na nossa família, amigos, pessoas que estão aqui perto da igreja mesmo, nossos vizinhos aqui. Então, que possamos ter essa prontidão, né, como fala aqui.
que Deus nos ajude nessa prontidão a levar o Evangelho. Qual a astúcia do inimigo em relação a isso? Eu pensei um pouco e veio um ponto na minha cabeça, na minha cabeça, que seria muitas vezes no pregar o Evangelho, a gente pode desanimar pela falta de frutos daquela pregação. Pensando que, poxa, estou pregando, nem o irmão Vitor, o irmão Guilherme, está saindo tudo bem. Poxa, a gente está pregando e ninguém ainda veio à igreja, ninguém ainda se mostrou arrependido. Isso pode ser uma cilada do inimigo para nós. E nós confiarmos que o meu trabalho de levar o evangelho, ele só é válido se tiver um fruto, se alguém se arrependeu. E, na verdade, não é isso, irmão. A gente sabe claramente que esse agir vem de Deus, esse agir vem da vontade de Deus. Então, nem sempre a gente vai pregar o evangelho e aquela pessoa vai se arrepender, porque não foi da vontade de Deus. Então, que possamos entender que o nosso papel é pregar o evangelho. Se eu pregar o evangelho para uma pessoa e ela vir se arrepender, amém por isso. A gente tem que pregar, orar por aquelas pessoas, para que elas venham ao arrependimento. E se ela vinha a se arrepender, amém por isso. Se ela não vir, isso não pode ser um desânimo àquelas pessoas que estão levando o evangelho. E nós temos que ter a consciência de que toda essa parte, né, na verdade toda essa parte não, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, principalmente a questão da salvação. Se Deus quiser que aquela pessoa se arrependa, ela vai se arrepender, seja no seu evangelho, seja lendo a palavra, seja estudando de uma outra pessoa, mas isso não pode ser um ponto que nos desanime pela falta desses frutos, tá? Temos que ter a certeza que o nosso papel é levar o evangelho. Estamos fazendo isso, estamos cumprindo aquela ordem que Cristo nos deixou. E não só porque, né, tem um outro contraponto também, que não é porque aquela pessoa não se arrependeu aquela vez que você vai deixar. Não, já falei uma vez, então se fosse para ser, ia ser agora. Agora não. Não, mas é estar sempre levando aquelas pessoas, porque a gente sabe a condenação e o quão ruim é estar longe de Deus, né? Então, que possamos ter essa empatia pelas outras pessoas também, de levar esse maravilhoso evangelho, essa salvação de Deus a essas pessoas. Vamos ler também, irmãos? Vou pedir para o irmão Amarildo ler Isaías 52, 7. O tempo aqui na frente passa muito mais rápido do que aí sentar. Eu li, o relógio está lá do outro lado, agora ele já está aqui. Já. Vamos lá, a gente já está. Pode ler. Só para complementar mesmo essa parte da importância, né, de levar o evangelho a essas almas perdidas. Vamos entrar agora, irmãos, no escudo da fé, e ele traz para a gente aqui no versículo 16. Aqui, irmãos, é onde eu tinha comentado anteriormente, né, de que essa proteção, esse escudo, muitas vezes a gente tenta trazer das nossas características. Eu vi uma vez, eu não lembro se foi quem deu esse exemplo, mas falava mais ou menos assim de crentes super-herói, né? Esse era o exemplo que ele estava dando, que é aquele crente que sabe que tem fraqueza em um pecado, em certa área da sua vida, e ele quer provar que ele é forte, e ele passa liberando aquela fraqueza para mostrar que ele pode vencer aquela fraqueza, tudo confiado em si mesmo, e acaba caindo novamente, né? A mesma coisa é alguém que tem medo de altura, ficar sentado na ponta de um prédio, de uma montanha, isso não tem coerência, né? A mesma coisa aqui, irmãos, é esse escudo contra os dados inflamados do maligno. O crente ele tem que ter essa consciência de que o escudo da fé que vem de Deus para nós é a certeza que nós venceremos esses dados inflamados. Tá? Não existe
dados inflamados do inimigo que possa combater esse escudo da fé. Não existe. O escudo da fé ele é dado por Deus, ele é a certeza que venceremos esses dados inflamados do inimigo, porque vem de Deus, né? Não é algo que vem do homem ou da força do homem ou de tanto homem estudar conhecimento da palavra de Deus sem a fé, né? Só o conhecimento vago, ele já vai me trazer esse escudo onde eu vou conseguir enxergar as ciladas e vou... Irmãos, é somente através do poder de Deus sobre as nossas vidas. Acho que eu estou repetindo isso algumas vezes, mas em todos os sentidos da armadura, em todos os itens, a gente vê que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, por isso que eu estou repetindo. O escudo da fé, ele é algo que, quando vier aquelas ciladas, aquelas investidas do inimigo, ele vai rebater, né? A gente vai conseguir ver. Eu acho que aqui no tudo ele está falando sobre a luta, né, do inimigo contra a igreja, contra aqueles que foram remidos. E num total, num geral, é basicamente isso, é a gente se defendendo dessas ciladas, dessas investidas, e até com a palavra de Deus que a gente vai ver atacando certas coisas, né? Atacando certos pontos que vêm como mentiras, que vêm como enganos. Então aqui, que possamos estar sempre cobertos, né, por esse escudo da fé, e que isso seja uma realidade em nossas vidas, irmão. Cada ponto desse, sei que estou passando um pouquinho rápido sobre esses pontos, né? Até o pastor comentou que talvez não daria tempo, porque realmente, se for pegar ponto por ponto, não daria tempo de eu terminar tudo. E se você for pegar ponto por ponto, tem realmente uma pregação inteira sobre cada item. Mas que os irmãos possam depois meditar um pouco nesses pontos, né? Enxergar aqueles que estão faltando na minha vida, aqueles que eu ainda preciso desenvolver e estar fazendo isso, né? Vamos entrar agora no versículo 17, que é tomai também o capacete da salvação, né, a primeira parte. A gente vai ficar só aqui. Capacete da salvação. Eu vou pedir para a irmã Ana, então, ler o Efésios 2, 8. Um pouquinho para trás. Aqui, irmãos, quando se fala o capacete, né, da salvação, é algo que protege as nossas cabeças, os nossos pensamentos, as nossas certezas. E o inimigo, muitas vezes, ele quer colocar dúvida no cristão acerca de Deus, acerca do poder de Deus, acerca da soberania de Deus, acerca de Cristo, acerca da sua perfeição aqui na terra, acerca do seu sacrifício e acerca da nossa salvação. Essas são investidas do inimigo, onde ele quer trazer essas dúvidas ao crente. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente Deus é dessa forma mesmo? Será que Cristo é realmente dessa forma? Isso a gente vê vindo até em relação ao versículo 14, quando ele fala cingindo os lombos com a verdade, entra nisso também, né? E nós temos a certeza da verdade em relação a Deus, em relação a Cristo e seu sacrifício, e em relação à nossa salvação. Mas tem que ser uma certeza em nossas vidas, uma certeza em nossa mente, né? Deus, na sua palavra, ele deixa claramente explícito, né? Que a salvação é por meio da graça, como acabamos de ver, que isso vem de Deus, não vem do homem, então é um dom perfeito. Não é um dom que o homem tem poder sobre ele, não é um dom que depende de um bom testemunho, depende de boas obras do homem para se manter, senão você perde. E essas são mentiras e dúvidas que o inimigo traz através de certas doutrinas e certos
religiões que parecem ser verdade, né? Tem religiões que não aceitam que Cristo é realmente o Filho de Deus e que Ele é Deus. E a gente vê essas dúvidas vindo acerca da nossa salvação. Como que você pode ser salvo se você ainda peca? Se você ainda cai em certas ciladas? Você se acha salvo por isso? São algumas dúvidas que o mundo tenta trazer, que o inimigo tenta trazer às nossas cabeças, mas nós temos que nós precisamos ser baseados na palavra de Deus, né? Que não nos deixa dúvida em nenhum desses pontos. Então, que possamos ter essa certeza. No capítulo 2 de Efésios aqui, ele fala sobre a salvação de uma forma completa, trazendo desde da condição do homem antes de receber o amor e a misericórdia de Deus através do sacrifício de Cristo, e assim como depois, como estamos estudando agora. Então, que possamos ter esse capacete realmente da salvação e não ter essas dúvidas acerca dessas coisas tão importantes, né, e tão, eu não diria nem necessários, mas mais do que isso, né? Não consigo nem achar palavra para isso, mas tem que ser uma certeza acerca de Deus, acerca do Deus que estamos servindo, acerca de quem é Cristo e todo esse sacrifício. Às vezes a gente pode pensar na Bíblia como algo, um livro histórico, a gente lê Cristo, é engraçado a gente estudar a vida de Cristo, né? Eu, pelo menos quando eu estou aqui nas quartas-feiras, eu estou ouvindo o irmão Amarildo ler ali Cristo, na minha cabeça eu procuro imaginar realmente, porque realmente essas coisas aconteceram, né? Não é algo histórico, não é então que possamos ter essa certeza de que o nosso Salvador veio através do amor e a misericórdia de Deus aqui, pagou o preço que deveria ser pago para que hoje pudéssemos ter essa certeza da salvação e a certeza de quem realmente é Deus, de quem realmente é Jesus Cristo e de quem realmente é o Espírito Santo. Então, que essa possa ser uma certeza nas nossas vidas. E agora, irmão, chegamos na, no último item, que é a espada da palavra de Deus, essa que estamos meditando agora. Eu vou pedir para o irmão Guilherme Melo ler Hebreus 4:12 para a gente, por favor. Isso. Não, essa palavra de Deus é algo assim, é realmente um presente, né, de Deus a nós, de termos essa maravilhosa oportunidade de estar com os ensinamentos e toda a palavra de Deus, o manifestar de Deus, né, através da sua palavra. Nós temos ela disponível em livros, nos aparelhos eletrônicos, hoje tem também. Temos ela em versões ruins, infelizmente, mas nós temos uma boa versão aqui onde traz bem fielmente aquilo que Deus quer nos passar, nos ensinar, nos dizer. Nós vemos aí agora em Hebreus o quão poderosa essa palavra e o quão perfeita ela é, né? Ela nos traz o discernimento de saber aplicar todas essas coisas que a gente veio vendo aqui nos itens da armadura é através da palavra de Deus, porque o conhecimento de Deus, ele vem através da sua palavra. Então, a palavra ela serve tanto na defesa do crente, né, em relação às ciladas do inimigo aqui falando, tanto quanto a pregação do evangelho, que vem através, o crer vem através do ouvir da palavra de Deus, que é a espada, quanto no ataque
a certas doutrinas, a certas atitudes de algum irmão, a exortação, né? Acho que é 2 Timóteo que fala sobre a palavra, que ela é proveitosa para... Eu também não anotei essa, mas tentar achar aqui. Tá facinho de achar. 2 Timóteo 2, né? 3. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. E aqui eu sei que isso não é acrescentar, né? Mas eu diria ainda e proveitosa para passar aqueles que não conhecem a Deus, né? Para pregar o Evangelho, levar o Evangelho àquelas pessoas. Então a gente vê que a espada ela é meio que a base do resto da armadura, né? Não adianta o soldado ir só com a armadura para a guerra, porque ele só vai receber, né? Ele não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir se defender, às vezes com um escudo sim, mas a palavra ela é todo o alicerce dessa armadura, porque é através da palavra que nós temos o escudo da fé, que nós conhecemos a Deus e temos a certeza da salvação, que nós fomos feitos filhos de Deus através da palavra, que somos fortificados, né, e buscando a santificação através da palavra e dessa verdade. Então que possamos ter em mente, né, toda essa armadura num completo, baseada na palavra e nos ensinamentos que Deus nos deixa através da Bíblia, né, e que possamos estar todo dia, né, diariamente, irmão, meditando, né? Salmos 1 ele fala sobre bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Então ele será forte, né? Será bem fortificado. E é isso que ele nos traz através dessa armadura aqui, o fortalecimento do crente contra essas ciladas, né? A gente vê aqui, irmãos, no versículo 13, que, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, que seria, né, esse dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. E daí, no versículo 14 ele fala, estáis, pois, firmes. Ele não é algo que a gente tem que esperar, né? Ah, vai acontecer isso, então agora é hora de pôr armadura. Então, certa situação, não, agora é hora de pôr armadura. Mas estar todo dia e sempre com essa armadura, sempre prontos. Porque o diabo, ele anda, né? A própria palavra nos fala que ele fica ao redor esperando para poder investir, né? Não é com essas palavras, mas é basicamente isso. Então, temos que ficar sempre preparados, sempre estar com essa armadura, com todos os pontos dela, né? Não tem um ponto mais importante do que outro, mas toda a armadura ela é um completo, estando firmes, né? Para que tudo aquilo que vier de astúcia, de ciladas, de dados inflamados do inimigo, ou até mesmo a nossa velha natureza, que às vezes nos propõe certas coisas, e a gente pode rebater com toda essa armadura. Então, que possamos estar sempre prontos e sempre preparados. Não basta só vocês ter a vontade de estar pronto, mas você tem que estar preparado também. E o nosso preparo vem através da, da leitura e a meditação na palavra de Deus. Completando isso, irmãos, eu já falei, a gente já meditou no outro estudo, né? Mas eu acho sempre importante. Eu vou ler o versículo 18 aqui. Fala assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O quão é importante, irmão, a gente estar em oração por essas coisas.
E o quanto é importante a gente levar essas coisas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, aonde estamos falhando na questão de vestir essa armadura, a Deus em oração. Não só por nós individualmente, como a gente vê aqui, mas Paulo mesmo, ele pede oração por ele, mas estarmos orando uns pelos outros, né? Muitas vezes a gente tem essa tendência de ser individualista e pensar só em si próprio, mas que possamos orar sempre por um geral, para que possamos ter uma igreja forte, uma igreja que realmente busca estar vestido com essa armadura e com todos esses itens aqui, esses pontos, que possamos estar em oração constante uns pelos outros. Eu vou ler a saudação aqui, só para a gente finalizar. Algum irmão quer fazer alguma... Pode ficar à vontade. Eu sei que tem bastante coisa ainda para comentar aqui. Se algum irmão quiser fazer dar alguma palavra, posso até virar a câmera aqui para o irmão. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta para o pastor? Não? Então vamos ler a saudação. Eu não vou fazer um estudo. Nessa saudação a gente só vai ler mesmo. E para a gente finalizar essa carta então, tá, irmão? Ora, versículo 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Bom, irmãos, esse foi o estudo de hoje. Espero que seja proveitoso para a igreja. Espero que nenhuma falha minha tenha tirado a atenção da palavra de Deus e que possamos estar meditando nessa carta muito boa que é Efésios.